Olá a todos! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal da TV de Luz. Eu sou Amanda, voluntária do Centro Espírita Luz da Verdade, e tenho-nos a alegria de recebê-los aqui no nosso canal. Nós estamos aqui hoje no nosso programa Consultório de Afeto, de número 60, e é com alegria que a gente vem trazendo um tema tão importante, tão relevante e tão curioso de saber um pouco mais, de conhecer um pouco mais sobre o autismo. E hoje a gente está aqui com o pesquisador Petro Xavier, que vem falar sobre a saúde mental em cuidadores de autistas. Precisamos falar sobre isso, e precisamos sim. Tema muito relevante. Petros, é muita alegria que a gente recebe você aqui no nosso consultório de afeto. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, Amanda. Espero que eu possa contribuir com quem está aí em casa assistindo a gente agora, né? E falar sobre saúde mental no cuidador de autista é muito importante. A gente às vezes percebe que o diagnóstico, ele rotula uma criança que é quem merece ser tratada, e muitas vezes a gente esquece daquele suporte que está por trás do ambiente familiar, do ambiente social, que acaba muitas vezes prejudicado e muita gente não entende isso. Então, espero que essa nossa conversa ela não seja assistida só por pessoas que convivem com autismo, e sim pela sociedade em geral também. A gente precisa que essas pessoas sim tenham conhecimento do que é que se passa, né? Exatamente. Um tema muito importante. E, iniciando aqui, a gente vai fazer a nossa audiodescrição da nossa tela. Um tema e um recurso também necessário para aqueles que possuem dislexia, cegueira completa, baixa visão, ou até mesmo o autismo. Fica mais fácil deles compreenderem o que está acontecendo nesse programa. Então, nós temos um fundo azul com um desenho mediúnico de um ramalhete de flores amarelas ao fundo, e dois quadros sobrepostos, um à esquerda, outro à direita. Eu estou à sua esquerda. Sou uma mulher de pele morena clara, cabelos cacheados, castanhos que estão soltos abaixo dos ombros. Estou usando uma blusa verde com alguns tons em rosa preto e uma gola preta. Atrás de mim há um ambiente de um quarto com uma parede branca, uma figura sugerindo Jesus do meu lado esquerdo e dois quadros à direita. Do lado direito, no quadro da direita, está o Petros, um homem de pele morena clara, cabelos lisos, claros, curtos, usa bigode, cavanhaque também, né? Está usando uma blusa branca, e atrás dele é uma parede branca, com uma estante com livros, alguns objetos e duas plantas e rosas, e livros presos à parede também. Então, essa é a nossa configuração da nossa tela. Durante a fala do Petros, o quadro dele vai ficar em destaque, ou seja, vai ficar maior. E abaixo de nós, né, tem a logomarca, tanto do meu lado quanto do lado do Petros. Abaixo de nós está a logomarca do consultório de afeto. Então, feita a nossa audiodescrição da nossa tela, a gente já se conecta com o alto, com Deus e Jesus, agradecendo a oportunidade de mais esse trabalho e convidando você, caso deseje, coloque aí sua água para ser fluidificada na nossa prece inicial e também ao longo do programa, fechando os olhos, caso deseje, elevando os pensamentos, pensando no aqui e agora, sentindo a sua respiração, respirando profundamente, em que agradecemos, Senhor Deus, a oportunidade de mais um dia de nossas vidas, em que rogamos a Ti o bom ânimo, a sabedoria,
para que todos os desafios diários para as nossas rotinas, nós possamos ter as forças necessárias para a condução dos nossos caminhos. Que o Senhor traga sobre nós a sua luz divina, para que possamos ter o refrigério em nossos corações. Convidamos Jesus também para o nosso lar, que a sua luz inebrie todos os cantos, sua paz, sua serenidade, domine todos os cantos, que possamos estar em paz e que nos traga a boa intuição, sobretudo para o nosso amigo Petros, que de suas palavras e de sua fala possamos analisar e refletir e podermos empregar em nossas vidas. Também termos um conhecimento de um mundo novo para algumas pessoas e de um mundo desafiador para muitos. Que o Senhor nos traga a sua paz. Sê conosco, Senhor. Que assim seja. E assim será. Então, para a gente explicar aqui sobre o nosso consultório de afeto, em que a gente agradece a vocês que estão aqui conosco, assistindo, trazendo aqui os seus comentários. Diz aí de onde você está nos assistindo, nos ouvindo, e também trazendo aqui as suas perguntas, os seus relatos sobre o tema, né? Você tem o autismo presente em sua vida, em sua família, conhece alguém? Traz aí o seu relato. Daqui a pouco nós colocaremos aqui no chat também um formulário anônimo, caso você se sinta à vontade para trazer esse relato, a sua identidade e privacidade será preservada para a gente trazer aqui para o nosso programa. E também a gente agradece os nossos queridos parceiros, que fazem a transmissão simultânea, fazendo com que esse programa chegue a mais corações. E convido você também, curta, compartilha, faça com que esse tema seja também disseminado para mais pessoas, um conhecimento trazido aqui, né? Então, essa é a dinâmica, né, que vai ser trazida aqui para a gente. O Petros ele vai falar entre 20 a 30 minutos sobre o tema, o tempo que você está aí formulando a sua pergunta, o seu relato, trazendo aqui para a gente, seja no chat, seja de forma anônima, que a gente vai colocar daqui a pouco o formulário para vocês. Petros, passo a palavra para você, amigo. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos que continuam aí, que vão nos assistir, né, nesses 20 a 30 minutos. Isso é um desafio. Não necessariamente por conta do tema, mas é porque quando a gente vem falar sobre um assunto, principalmente quem vem da minha linha, né, que é uma linha muito tênue entre a pesquisa e a espiritualidade, porque como pesquisador, eu só vou fazer um breve resumo um pouco maior da minha apresentação, tá? Primeiro, eu tenho como formação, eu sou enfermeiro e fiz vários cursos de especializações em terapias holísticas. Foi quando a gente recebeu o diagnóstico de autismo do nosso filho, e aí eu me identifiquei, bati com uma realidade que não é a das mais adequadas, não era aquela coisa que a gente gostaria do jeito que fosse. A gente percebeu, eu e minha esposa, que muitos terapeutas, muitos profissionais, eles de fato não sabiam muito bem o que estavam fazendo e se diziam especialistas. Então, na ânsia de tentar melhorar alguma coisa, a gente foi se aprofundar nos estudos. E aí eu tive a oportunidade de iniciar o curso de medicina, de onde eu venho desenvolvendo pesquisas relacionadas ao autismo, porque esse foi o meu propósito de entrar no curso. Esse convite para participar do consultório de afeto foi feito pela Amanda junto com a Sinara, porque eu vim apresentar a elas aqui solicitar um termo de anuência para que a gente pudesse desenvolver uma pesquisa com os usuários do programa TEA-TEA, né? Os usuários dos participantes do programa TEA-TEA.
Então, a partir desse termo de anuência, a gente conversou um pouco sobre a pesquisa que eu estou desenvolvendo junto com os colegas da faculdade. É um projeto de iniciação científica onde o título é Nível de Ansiedade, Estresse e Depressão em Cuidadores de Autistas. A gente sabe que... a gente não, né? Tem gente aqui que não convive com o autismo. Então, o que a gente tem como principal ponto de partida para iniciar essa pesquisa foi porque eu e minha esposa e os nossos conhecidos, a gente percebe que muitas famílias, depois do diagnóstico, são negligenciadas. E aí, quando eu digo que falar 20 a 30 minutos é um desafio, é porque a gente fica aqui, ó, em cima de uma cordinha, de uma linha muito tênue, sobre ciência e sobre o que a gente percebe no dia a dia. Né? Como pesquisador, eu venho lendo há já um certo tempo sobre os temas, como, por exemplo, o nível de ansiedade, estresse e depressão em cuidadores de autistas. E é um nível que é absurdamente mais alto do que nas famílias onde não tem o autismo. Isso já é comprovado cientificamente. Já existiram outras pesquisas que disseram isso, e com outros públicos, com outras cidades. Então, isso é um fato. Isso não sou eu que acho. Mas, ao mesmo tempo, a gente frequentando os ambientes de terapia, as antessalas onde as mães ficam enquanto os filhos estão sendo atendidos, os que têm a oportunidade de ter um atendimento, que a gente sabe que não são todos também, existe uma negligência muito grande por parte do governo, das esferas governamentais, o atendimento, as terapias que são necessárias, elas muitas vezes são negligenciadas. Então, a gente percebe também no dia a dia da gente o quanto esse sofrimento existe. E aí, na intenção de tentar entender o que causa esse sofrimento, de tentar entender como ele surge, é que a gente está tentando desenvolver essa pesquisa. Nós vamos desenvolver essa pesquisa para que, com esses resultados, a gente possa tentar minimizar os danos ou até mesmo evitar esses danos. Né? Eu li, em um desses estudos, eu li que o estresse de uma mãe de autista, ele se compara a um soldado de guerra. Então, para vocês verem, quem não convive com a realidade do autismo tem uma noção do quanto é grande esse nível de estresse. E aí, pensando em o que discutir aqui, sobre o que eu vou falar aqui, no consultório do afeto, onde a gente precisa trazer coisas positivas, onde a gente precisa trazer uma visão otimista da situação, quando a situação ela é muitas vezes crítica, né? Então, eu trouxe para vocês um breve resumo sobre o que é, mais ou menos. Eu vou falar bem por alto o que é ansiedade, o que é depressão, o que é estresse, para que a gente possa entrar na definição e as pessoas que convivem com o autismo possam começar a interpretar, entender, suspeitar de que estão passando por essas situações, para que possam buscar um atendimento, seja ele um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, uma terapia que te faça relaxar. A gente precisa entender como se dá esse adoecimento, mas para isso a gente precisa entender o que é o adoecimento. Então, brevemente falando aqui sobre o estresse. O estresse é uma reação que a gente tem natural do organismo, que ocorre quando a gente vivencia situações de perigo ou ameaça. Então, esse é o estresse. É um mecanismo que nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma atitude biológica necessária para a nossa adaptação. Quando a gente entende assim, mas o estresse é uma coisa ruim, não necessariamente é uma coisa ruim. Nós só deixamos de ser neandertais, homens da caverna, e chegamos ao Homo sapiens que somos hoje, porque nós conhecemos o estresse, nós conhecemos o medo. Nós aprendemos que a situação de perigo, ela é ruim. E a gente aprendeu a se precaver, a se proteger em situações de perigo. Então, isso é um fato evolutivo. Para isso, quando a gente tem um nível de estresse muito alto, a gente requer um gasto de energia, um consumo maior do nosso organismo. Por isso que a gente tem, muitas vezes, as questões das reações biológicas, e elas são necessárias, certo? Mas, assim, existem alguns tipos de estresse. A gente tem o estresse agudo, que ele é mais intenso, mas é mais rápido,
E aí, o que é que a gente pode exemplificar? O estresse do luto, por exemplo. A gente perde um ente querido, vamos passar pelo luto, vamos ter todas aquelas sensações ruins, de tristeza, de saudade e tudo mais, mas em algum momento, o natural é que, por mais que a gente ame aquela pessoa, a gente vai seguindo nossa vida, tendo as lembranças boas e lembrando dela nos momentos bons, mas a gente segue a nossa vida. E a gente volta a viver a nossa vida o mais próximo do normal possível. Esse é um estresse agudo, que é um estresse que é rápido, que é mais intenso, mas em compensação ele é mais rápido. E tem o estresse crônico, que é o que a maioria das pessoas tem, que é o seguinte: a gente vem tendo pequenos estresses durante o dia a dia da gente, que são no nível de estresse muito, digamos assim, sutil, sabe? É quando você todos os dias acorda um pouco antes do que queria, porque o seu filho ele tem uma alteração no padrão de sono dele, por conta das necessidades dos quadros do autismo, alguma coisa do tipo. Você não poder almoçar fora porque o seu filho tem uma restrição alimentar e lá naquele restaurante onde você gostaria de ir, não serve o alimento que seria adequado, que seu filho comeria. É aquele ambiente que é mais agitado, mas que você gostaria de ir. E aí você vai se privando dessas coisas que você gostaria de fazer. E à medida que o dia a dia vai passando, esse estresse, que é um estresse sutil, você abrindo mão de pequenas coisas, você tendo pequenos aborrecimentos, você tendo pequenas negações na sua vida, ele vai se acumulando e ele vai se tornando contínuo. Então, esse é o estresse crônico, que causa alterações também a nível físico nas pessoas, ok? E aí no estresse a gente tem 3 fases, né? Que é quando o indivíduo entra em contato, que é o estado do alerta, que, trazendo uma questão para o autismo, eu posso até dizer assim, é quando o médico te dá o diagnóstico. E aí nem sempre esse diagnóstico vem da maneira que a gente gostaria de ouvir. Na verdade, ninguém gostaria de ouvir esse diagnóstico. Mas na maioria das vezes ele vem de maneira até que eu posso até julgar, algumas vezes, me desculpem, sendo bem sincero, desumana do profissional que dá o diagnóstico. Porque para o profissional que está dando esse diagnóstico, isso é uma coisa comum, é rotineira do dia a dia dele. Mas para a família que está recebendo aquilo ali, é você dinamitar os alicerces do lar. É você dizer que, olha, o seu filho, que você queria ir pescar com ele, que você queria ensinar matemática a ele, estudar junto para ele passar no vestibular, talvez ele não tenha essas condições. Então, todo aquele plano que o pai e a mãe fazem, desde o útero, desde a barriga até adiante, eles são basicamente podados ali. Então, ele é o contato, é o momento de alerta. Depois desse momento, a gente tem uma parte do estresse, digamos assim, uma nomenclatura do estresse, que é o de resistência. Que é quando a gente começa a entender aquilo ali, o corpo volta a tentar ter o equilíbrio, é quando a gente tenta se adaptar. Ele é autista, ele tem essa limitação, tem aquela outra. Tá bom. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente planeja. Beleza, vamos seguir em frente. O que é que a gente precisa fazer agora? Então, nessa fase de resistência, ou o corpo elimina o problema, ou ele se adapta a ele. E aí tem a terceira fase, que é a fase de exaustão, que é quando a gente tem um comprometimento físico em forma de doença, que é quando a gente tem esse estresse do dia a dia, que vai paulatinamente se instalando, se colocando no nosso dia a dia, e a gente vai tendo limitações, restrições, e os nossos sonhos, os nossos desejos, muitas vezes são, digamos assim, silenciados para atender uma demanda maior daquela pessoa que a gente ama tanto, que é o nosso filho, que tem outras necessidades, e acaba que as dele passam na frente da gente, por mais que se faça isso com amor, e eu acredito que na maioria das vezes isso é feito com amor, ainda assim isso gera um adoecimento, isso gera um nível de estresse, que vai se cristalizando do nosso organismo até aparecer a nível físico no nosso sistema, como, por exemplo, você começa a desenvolver insônia, você começa a desenvolver quadros de irritação. Então, baseado nisso, o que a gente tem
as questões do estresse estão intimamente ligadas às pessoas que convivem com autistas, né? A gente tem, como eu acabei de exemplificar, não é critério específico de pessoas que convivem com autistas. Outras pessoas também podem ter o adoecimento, né? As pessoas que trabalham precisando bater meta, que trabalham no ambiente noturno. Então, temos muito o que falar sobre o estresse. Mas como o nosso tema aqui é o nível de adoecimento mental em cuidadores de autistas, a gente vai puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, tá? Falando um pouco sobre a ansiedade ela é uma antecipação, né? Quem sofre de ansiedade sofre de um planejamento de um futuro que ainda não aconteceu. E por que isso é tão comum também nas mães, nos cuidadores de autistas? Por exemplo, eu fiz um plano de saúde só para que meu filho tenha assistência numa clínica onde ele possa ser cuidado, já que o SUS ele é negligente em relação a isso. Então, graças a Deus, algumas famílias têm condições de pagar plano de saúde. Quem não tem, às vezes a família se junta e paga um plano de saúde só nessa intenção. Aí o plano de saúde faz, como tem feito agora ultimamente, restringe tratamento aba na escola. Enfim, a gente tem uma questão política muito séria envolvida nisso aí, que eu não vou entrar nesse viés, mas quem convive com o autismo sabe que isso acontece. Às vezes os planos de saúde, eles não fazem o repasse da clínica, eles descredenciam a clínica, e aí a gente fica como, né? A gente fica recebendo cartinha da direção da clínica dizendo, olha, o seu plano de saúde, ele não vai mais pagar, o seu plano de saúde, ele descredenciou, e aí a gente vai sofrer de ansiedade. Por quê? Porque a gente vai ficar pensando, e mês que vem como é que vai ser? Então isso é muito constante na vida do autista, do cuidador do autista. Mesmo que você tenha toda a estabilidade em relação ao tratamento do seu filho, você quer saber. Uma das perguntas que não quer calar para todos os pais, cuidadores de autistas é: quando eu me for, quem vai cuidar dele? Porque a lei natural, a ordem natural das coisas é que os pais, os avós, os pais vão antes dos filhos. Essa é a lei natural. Que os mais antigos partam primeiro. Então, quem fica, quem cuida desse menino, quem cuida dessa criança? Será que vai saber cuidar? Será que vai saber que ele não come bolacha com achocolatado porque é escuro e ele só come bolacha clara? Então, são várias as questões que fazem com que a gente fique sofrendo de ansiedade, né? Existe a ansiedade que é a ansiedade comum, como, por exemplo, Petrus, vamos falar de 20 a 30 minutos no consultório do afeto, eu faço, que maravilha! Mas eu fiquei ansioso, e fiquei bastante ansioso. Eu já assisti a alguns momentos o consultório de afeto, né? Confesso, por conta da carga horária de estudo e tudo mais, a gente não consegue estar sempre fazendo o que a gente gosta. Às vezes a gente tem que abrir mão de umas coisas para fazer outras, né? Sempre estudando muito e assistindo aula e trabalhando. Então, eu lembrei, poxa, o pessoal que fala no consultório de afeto fala com muita propriedade das coisas, então eu tenho que estudar alguma coisa, eu tenho que trazer uma coisa, um dado que seja relevante para esse pessoal, porque quem é assíduo daqui com certeza sabe de muita coisa do que eu já estou falando. Então, assim, é uma ansiedade, mas que é considerada uma ansiedade comum, que é uma ansiedade por conta é uma ansiedade que vai ser momentânea. Que assim que acabar isso aqui, eu paro de tremer, porque eu estou tremendo. Assim que acabar isso aqui, eu paro de tremer, a vida volta ao normal e eu fico feliz e me sinto realizado por ter conseguido completar essa missão. Não é aquela ansiedade nervosa, estressante, será que o meu filho vai ter terapia? É como, por exemplo, as pessoas que sofrem de insegurança alimentar. Eu comi o almoço hoje e a janta, entende? Então, existem muitas maneiras de se sofrer por ansiedade. Ansiedade é uma antecipação do futuro que faz a gente sofrer. E a depressão também, né? A gente falando aqui, são 3 doenças, doenças mentais que a gente aborda na nossa pesquisa que eu estou trazendo para vocês. E agora é a depressão, como por exemplo, a depressão ela também tem vários transtornos que são ligados à depressão. Existem vários tipos de depressão. Como, por exemplo, a gente tem o transtorno depressivo maior, tem a depressão induzida por substância, a depressão induzida por um trauma recente, enfim.
Mas a gente vai tratar aqui um pouco mais das características mais comuns do transtorno da depressão. Como é que você vai suspeitar que está depressivo? Geralmente, o depressivo ele apresenta um humor triste, se sente vazio, ele perde a vontade de fazer as coisas que antes ele fazia com prazer. Por exemplo, eu gosto de caminhar no final da tarde, tem uma vizinha que passa aqui, a gente vai caminhar ali na pracinha, não tenho mais vontade de fazer isso. Eu gosto de cozinhar para minha família, não vou mais fazer isso, cada um que vai lá na cozinha e faça seu prato, entende? Então, assim, a pessoa perde a vontade. A pessoa, às vezes, perde a vontade de levantar da cama. E também tem a questão da depressão, onde está ligada a um estado irritável. É aquela pessoa que eu faço: oi, bom dia, você pode me arranjar um copo d'água? Aí ela diz: por que você não vai buscar? Tem essa questão irritada também da depressão. Então, quem convive com uma pessoa que tem esse tipo de alteração do humor, né, que de tempos em tempos fica ou mais irritada, ou mais tristinha, mais quietinha, sabe aquela coisa que a gente diz assim: poxa, fulana, tu não ia nunca querer que eu fizesse isso e tu deixou eu fazer, tu nem reclamou nem nada. Ah, faz aí. É uma pessoa que está se sentindo vazia. Isso afeta significativamente também o funcionamento do ser. Uma pessoa com depressão, ela não vai se alimentar bem, ela não vai fazer exercícios físicos, ela vai interagir menos com as pessoas. Então, isso traz o transtorno, além de social, o transtorno físico mesmo. Quem não se alimenta vai sofrer de inanição, pode ter uma anemia, pode ter uma desnutrição e assim sucessivamente. Bom, como a gente falou já sobre esses 3 transtornos mentais, digamos assim, o que eu gostaria de trazer agora é o seguinte: a gente tem uma visão sobre o autismo e a gente tem a questão tanto espiritual, que creio eu que a grandíssima maioria das pessoas que fazem a boa audiência desse canal aqui são espíritas, são cristãos, e a gente sabe que a fé ela tem um poder muito grande e ela de fato move montanhas, certo? Então, o que é que eu queria trazer um pouco mais para vocês? Primeiro, eu queria só trazer o diagnóstico do autismo segundo o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, que nas últimas pesquisas, inclusive, houve uma pequena mudança do DSM-4 para o DSM-5, que é como se fosse um CID-10, um CID-11, que é como a gente investiga e como é que a gente suspeita e diagnostica um transtorno, tá? Então, o transtorno do espectro autista, ele caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social, o diagnóstico do transtorno do espectro autista requer a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividade, considerando que os sintomas mudam de acordo com as fases do desenvolvimento, eles podem ser mascarados por mecanismos compensatórios. É nessa partezinha aqui que eu queria chamar um pouco a atenção para vocês. Eu acabei de ler, eu vou ler de novo, tá? Só esse pedaço, só para que fique bem registrado, porque eu vou falar sobre um pouco sobre isso um pouco mais na frente. Considerando que os sintomas mudam com o desenvolvimento, podendo ser mascarados por mecanismos compensatórios, certo? Os critérios diagnósticos podem ser preenchidos com base em informações retrospectivas do passado, embora a apresentação atual deva causar prejuízo significativo. Então, trouxemos aqui, tentando traduzir para o linguajar mais popular, para uma linguagem mais acessível ao público não especializado na área, os conceitos de depressão, ansiedade e estresse, e agora trazendo para vocês também um conceito de autismo. E aí, assim como muita gente,
que recebe o diagnóstico, a gente, na maioria das vezes, né? Posso falar por mim, eu acredito que muita gente vai dizer assim, comigo foi igual, ou muito parecido. Primeiro, a gente quer negar, a gente quer acreditar que aquele profissional, aquele médico, ele se equivocou, vamos procurar uma segunda opinião, isso deve ser uma carência de vitamina, deve ser... não, cada criança tem seu tempo, vamos esperar um pouquinho mais, ele vai desenvolver, e aí a gente vai buscando alternativas, tentando burlar esse diagnóstico para que a gente tenha uma cura, e a gente busca a cura. E aí tem uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte: como um bom cristão, eu tenho muita fé, e eu acho que a maioria de vocês aqui também tem. Eu trago uma reflexão. Todas as vezes que alguém diz assim, o autismo não tem cura, eu fico pensando que a amidalite também não tinha cura antes da penicilina. Muita gente morria de amidalite. Muita gente morria com infecção na garganta. E aí veio a penicilina, vieram os antibióticos, e a gente tem aí uma sobrevida enorme. Ninguém morre mais por inflamação na garganta. Morre-se ainda, tá? Mas é muito pouco que se morre. Só, de fato, quem não tem, quem não tem acesso à saúde. Então, quem garante que o autismo não tem cura? Para mim, tem. A gente ainda não descobriu, certo? Porque a gente ainda não descobriu de fato o que é que acontece para que esses comportamentos do autista eles se deem da forma que se dão. Então, sempre que alguém diz assim, o autismo não tem cura, eu repito mentalmente, ainda não tem. Ainda não temos tecnologia para isso. Ainda não temos estudos suficientes para isso. Mas um dia, não sei se esse ano, esse século, esse milênio, provavelmente teremos. E como o viés da gente aqui é mais uma questão de fé e espiritualidade, uma das coisas que eu fui buscar primeiramente, mesmo depois do diagnóstico, nem necessariamente eu fui buscar outro médico, eu fui buscar uma resposta para isso. E aí quando a gente pergunta ao Dr. Google aqui por que a criança é autista, e ele direciona a gente a uma página espírita, e a gente escuta o Divaldo Franco falando, e aí a gente escuta Chico Xavier falando, e tantos outros espíritas que trazem mensagens de outros guias, e enfim, que a gente vai lá no Livro dos Espíritos fuçar um pouquinho sobre isso. Então a gente chega, de fato, por que isso aconteceu na minha família? Eu acho que isso é uma pergunta que muita gente faz. Por que comigo? Mas hoje, meu filho, com 8 anos de idade, vai fazer 9, eu olho para trás e me pergunto onde é que eu estaria hoje se não tivesse esse diagnóstico na minha família. Aonde é que eu estaria? Porque a minha vida mudou, a vida da minha esposa mudou, a dele mudou também. A gente faz o que é possível por ele, a gente faz o que é possível pelos outros. É isso, se você for lá na minha página no Instagram, tá lá, protesto, nem me lembro agora qual é a data, vai ter protesto essa semana aí, tá? Então quem for da comunidade autista, vamos participar, vamos vestir as camisas que a gente tem, olha, sobre o autismo e vamos pra rua. Porque lugar de autista é onde a gente quiser que ele esteja. Não tem essa história como antigamente, meu filho é autista, tenho vergonha, não vou sair com ele de casa. Antigamente tinha muito isso. Então, trazendo para vocês aqui é isso. Tem uma frase do Divaldo Franco, que numa das palestras, e aí eu fui até essa semana, eu fui buscar novamente. Eu fui lá no Divaldo sobre o autista e ele fala, o autismo é curável. E aí lembra que eu pedi para vocês frisarem naquela parte que eu disse, prestem atenção nisso aqui, né? Que é, os sintomas mudam de acordo com a fase do desenvolvimento e podem ser mascarados. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que uma pessoa, uma criança que é autista, que tem determinado comportamento, à medida que vai crescendo, se ela tiver um suporte terapêutico ou familiar adequado, ela pode começar a desenvolver as estratégias para alcançar aquilo que ela precisa, que se aproxima do social. Por exemplo, se ele não consegue pedir água,
ele não consegue falar, água, estou com sede, me dá um copo d'água, ele consegue pegar um copo e oferecer a alguém, como quem diz, bota água para mim. Então, os comportamentos eles vão se moldando. O cérebro da criança autista também é capaz de aprender. A gente tem uma neuroplasticidade, que significa que o cérebro ele tem uma adaptação, ele é moldável. Então, quanto antes se começa essas terapias, mais fácil de se adequar. Então, a gente sabe que existem indícios científicos de que terapias, se bem aplicadas na carga horária ideal, a terapia ideal, uma pessoa que tem um nível de assistência alto, por exemplo, pode se passar a um nível baixo de assistência. Então, a gente se pergunta, será esse o caminho da cura? Será que consegue se curar? Ou será que consegue só melhorar? É um parcial? Eu não estou fazendo uma pergunta, eu não estou querendo responder isso a vocês. Eu estou querendo que vocês pensem sobre isso. Então, o que a gente precisa é que essa família que tem um diagnóstico nela, que está passando por estresse, ansiedade e depressão, receba também o suporte. Já que o autista ele tem a capacidade, ele tem a neuroplasticidade que permite com que ele se molde às situações e venha desenvolver habilidades, precisa que o ambiente onde ele vive seja propício a isso. E para isso o ambiente tem que ser saudável. Para isso a gente precisa dar um suporte a essas famílias, a essa mãe que muitas vezes é abandonada pelo marido, e isso acontece muito. Parece que os homens... tem um ditadozinho que diz assim, homem demora mais a crescer, né? E é nessa hora que a gente começa a acreditar, porque parece menino que em vez de dizer à esposa, a gente tem um desafio aqui, vamos seguir junto, a gente está aqui junto, ele é nosso filho, é nosso, não é só seu, então vamos trabalhar junto por ele, porque isso é a nossa família. O nosso projeto de família é seguir em frente e não te abandonar porque surgiu uma coisa diferente do programado. Eu acho que homem, escutem isso que eu estou dizendo, sejam homens. Não abandonem a família por conta de um desafio que você acha que não consegue. Então, se o ambiente familiar ele vai ser adequado, se a gente tem uma família que tem estresse, mas consegue sobressair, não é que não vá se estressar. Todo mundo se estressa em algum momento. Mas existe o estresse, como eu falei, crônico e o agudo, e a gente precisa evitar os danos desse estresse. Se a gente consegue ter um ambiente familiar minimamente saudável, a gente vai ter uma chance muito maior de que essa criança, dentro da sua neuroplasticidade, desenvolva os caminhos para que ela possa se adaptar, para que ela possa desenvolver alguma autonomia e por que não ser totalmente autônoma. Então, quando a gente olhar para uma mãe que está estressada, vamos ter calma. Quando a gente passar no portão daquela senhora que der um grito por um motivo besta, se pergunte o que é que essa pessoa está passando na vida dela. Tente se colocar no lugar. Em vez de dizer, mulher, deixa de ser grossa. Chega lá e diz assim, oi Maria, desculpa, você está precisando de ajuda? Às vezes ela só vai olhar para você e vai dizer não. Porque ela de fato não sabe também como pedir ajuda. Mas só o fato dela perceber que alguém se preocupou com ela, talvez isso já melhore muito o dia dela. A gente precisa também se sentir acolhido. Não é você olhar para uma pessoa e dizer assim, é fogo, né? A rotina de quem cuida de autista é pesada, né? Mas é assim mesmo. Não chega lá, se oferece de alguma forma para ajudar, mesmo que a pessoa não vá te dar uma função, que dificilmente isso acontece, né? Às vezes acontece, mas é difícil também. Ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir entendida. Então, já é alguma coisa. E as famílias que têm o autismo, que passam por essas situações, quando alguém se oferecer para ajudar, permita que ajude. Porque às vezes eu penso assim, não, mas ninguém entende meu filho, só quem vai conseguir cuidar dele sou eu. Ninguém vai conseguir entender que quando ele estica a mão é querendo que a gente leve ele ao banheiro. Então ele vai fazer xixi na roupa. Não, deixa que eu cuido. Não, se alguém lhe oferecer ajuda, aceite ajuda. É para isso que a gente está aqui. Vivemos em sociedade, é por isso que a raça humana vive em sociedade. Porque a gente aprendeu a cooperar um com o outro desde a época das cavernas, e é por isso que hoje a gente tem tecnologia,
tem saúde, tem educação. Se não fosse assim, a gente estaria ainda hoje, como caçador-coletor, vivendo em pequenos grupos, seríamos macacos. Então, como desenvolvemos a habilidade da socialização, a gente precisa fazer com que essa característica do Homo sapiens seja utilizada a nosso favor. Então, primeira missão: se você não tem o autismo na família, mas conhece alguém que tem, se aproxime, ofereça ajuda. Segunda missão: se você tem um autista na família, está cansado, estressado, esgotado e tem alguém lhe oferecendo ajuda, aceite. Ok? Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos o que a gente sente na pele, que a gente quer trazer para o papel, né? Para que no futuro outra pessoa possa ler o resultado da pesquisa que a gente está realizando e, a partir desse ponto, talvez enxergar com um olhar diferente do meu e conseguir traçar uma estratégia diferente da minha, que tenha mais sucesso ou menos sucesso, mas não podemos deixar de tentar. Então, é mais ou menos isso. Assim como outras pesquisas vieram antes da minha, deram subsídios para a minha, que a minha seja também subsídio para as outras. E só para encerrar essa fala aqui, eu, com a autorização da Amanda, da Sinara, com quem eu falei primeiramente, né? O nosso primeiro contato foi porque a gente precisa coletar dados. E a gente vai passar um questionário, assim que tiver tudo pronto, para que cuidadores de autistas preencham, para a gente tentar identificar quais são os fatores de adoecimento de vocês e, a partir dessa identificação, tentar minimizar isso ou evitar que isso aconteça, certo? Seja através de estratégias de política pública, seja através de justiça mesmo, querendo que os planos de saúde abracem também as famílias, enfim. Temos várias estratégias às quais a gente precisa começar a pensar. O que a gente tem hoje é a informação de que o nível de adoecimento é maior do que nas famílias neurotípicas. Mas e aí? O que fazer com isso? Ok? Então, eu peço que quem puder, quando esse questionário chegar, responda com o máximo de carinho possível. São poucas perguntas, que talvez em 5 minutos que vocês vão investir da vida de vocês, pode ajudar muito a vida de alguém lá na frente. Então é isso, pessoal. Eu primeiro tenho que agradecer muito a oportunidade de estar falando aqui, agradecer a iluminação que eu recebi para falar isso com vocês. Eu tinha feito, segundo o mundo acadêmico, eu tinha feito uns slides, uns PowerPoint aqui para apresentar para vocês, de forma acadêmica, e aí eu lembrei que não era esse o motivo, que não era essa o viés, a intenção, mas espero que eu tenha podido ajudar. Estou à disposição, certo? Sempre que tem uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico de autismo, alguém da minha família conhece, eles dão meu telefone, o telefone da minha esposa, a gente faz esse acolhimento. Existe muita gente capaz de fazer esse acolhimento. Não é que eu vou te dar um tratamento, não é que eu vou te dar nada, mas só o fato de dizer, eu sei pelo que você está passando e talvez pelo que você vai passar. Então, vamos juntos nesse caminho, vivemos em sociedade. Acho que a gente precisa, a palavra é união. Não só das famílias autistas, como eu falei, mas quem não é. Por favor, entendam, não julguem, se aproximem e vamos junto nessa, ok? Isso aí, Petros. Muito obrigada por você falar sobre esse tema, que realmente é um tema assim, muito relevante. E para você, Petros, ter noção e para quem está nos assistindo, peço licença aqui de falar também que eu tenho autismo na minha família. Eu tenho um irmão autista. Então, o que o Petros está trazendo é muito a realidade em que a gente verifica, né? A gente convive com isso. E para quem convive, a gente conseguir entender o que acontece, porque, Petros, o que eu percebo que às vezes o cuidador está tão envolvido naquela rotina frenética, intensa, né? Escola de manhã, à tarde tem tratamento, ou vice-versa, ou fica mesclando, né? O horário de um atendimento, depois leva para a escola, tem atividade física, enfim, uma série de atividades que está tão envolvido que às vezes ele nem sabe por o motivo de que ele está estressado, de que ele está ansioso, de que ele está depressivo, que ele está irritado.
Então, esses dados trazidos por essa pesquisa pode dar muito subsídio até dele conseguir descobrir, né, o que ele está acontecendo com ele, né? Porque não é mole não, gente, é bem intensa mesmo. Mas, ó, a gente tem algumas questões aqui para trazer. Foi muito bom quando você traz a questão da ansiedade, do estresse, da depressão ligada aos cuidadores de autista, né? Explicando também o que é o autismo na literatura que fala sobre esse tema, né? E é importante e relevante. A gente agradece também aos nossos queridos que estão fazendo os comentários aqui no chat, dizendo de onde estão falando. Nosso abraço, nosso carinho, e que Jesus abençoe vocês, o lar de vocês, que tudo vai dar certo e que Jesus os conduza da melhor maneira possível, né? Tudo passa, os desafios nos chegam, mas que eles vão ser superados, sim, com toda certeza. Vamos adentrar aqui nas perguntas então, tá bom, Petros? Chegou um relato aqui, anônimo, em que diz assim: tem um filho autista. Fazem anos que ele vem sendo acompanhado em suas terapias, mas vem me sentindo muito cansada, pois ele começa a resistir na sua ida, pois apesar de saber que isso é importante para ele não quer ir. O que eu faço? E aí? O que você pode dar de dica aí com a sua experiência? É uma coisa bem específica, né? E assim, até a você, internauta que traz, você mulher, você homem, isso é importante, porque muitas e muitas vezes eu vejo minha mãe bem cansada, assim, né? Porque às vezes tem uma resistência, né? Eu acho que é uma análise, aí você me corrija se eu esteja errado, é uma análise que às vezes a gente faz, né? Por nós termos o cérebro adulto, sabe que é importante a gente encontrar esses artifícios para que isso seja superado e trazido aí um refrigério, né? Bom, eu acho que muitos dos autistas passam por essas fases, né, de que negar o tratamento, negar as terapias, porque de fato isso se torna pode se tornar uma coisa maçante, né? Você todos os dias ir para o mesmo lugar, fazer as mesmas atividades com as mesmas pessoas. Por mais que o autista ele goste da rotina, a maioria deles, muitas vezes essa rotina ela pode ser ele considerar que aquilo é um trabalho. Então, é como uma pessoa que é obrigada a trabalhar todos os dias, chega uma hora que cansa do trabalho também. Então, deve ser a mesma coisa com esse autista. O meu filho, às vezes, ele tem umas restrições, ele não quer ficar na sala, ele fica inventando que quer fazer xixi para sair da terapia, para folgar daquele atendimento naquele momento, porque aquilo para ele está maçante. E aí ele fica bolando as estratégias dele, ele quer fazer xixi, aí vai ao banheiro, faz 2 gotinhas de xixi, enfim. O que a gente tende a fazer, e assim, eu estou falando aqui como experiência de pai, tá? Que eu também não tenho uma receita de bolo, não tenho uma prescrição que a gente diz assim, faça isso e vai dar certo. Mas a gente tenta. E aí o que a gente pode tentar é transformar essa atividade, especificamente, em uma coisa mais prazerosa. O meu, por exemplo, ele tem alguns reforçadores, que são as coisas que ele gosta muito. Ele tem uma abelhinha que faz um barulho danado aqui, que, oh meu Deus do céu, que coisa linda. Ele tem uma abelhinha que toca uma música que ele é encantado por essa abelhinha. Então, quando a terapeuta estava com dificuldade em fazer alguma coisa, ela colocava a abelhinha em cima da mesa e fazia, se concluir, ela vai tocar. E aí ele concluía na ânsia de receber aquele reforçador, e aí ele recebia o reforçador. Então, é mais ou menos como um sistema de recompensa. Se você fizer, você ganha o que você quer. O meu gosta muito de balançar. Se você fizer, a gente vai para o balanço. Então, assim, tem que tentar transformar isso de alguma maneira atrativa para ele. Joia. Aqui tem uma outra pergunta anônima também. Como lidar quando um autista está em crise? Isso, assim, você podia trazer para a gente
viu, Petros? Tanto pelo olhar do cuidador, mas também para aqueles que visualizam, né? Por exemplo, tem um autista em um ambiente, em um consultório, em um supermercado, está lá em crise, como é que eu posso lidar? Ou, de repente, a gente complementar essa pergunta trazida aí desse internauta, como é que a gente pode auxiliar? Perfeito. Eu acho, Amanda, que a reformulação que você fez na pergunta, ela foi um complemento importantíssimo, né? Em primeiro lugar, cada autista é diferente. É por isso que é um transtorno do espectro, não é uma doença, não é um diagnóstico, é um transtorno que está dentro de um espectro. O meu filho autista é diferente do seu irmão autista, que é diferente do filho autista de Maria, a filha de autista de José, entendeu? Então, assim, tentar ajudar, eu acho que é perguntando ao cuidador que está com ele naquele momento, né? Seja a avó, a mãe, o irmão, seja lá quem for. Viu uma pessoa em crise, um autista em crise, pergunta àquela pessoa: oi, como é que eu posso lhe ajudar? Porque pode ser que a ajuda seja ignorar. Muitas vezes o meu filho aqui está com choramingo, está fazendo um abusinho, alguma coisa do tipo, e aí a gente dá as costas, entre aspas, né? Porque ninguém dá as costas a uma criança, mas a gente faz de conta que não está vendo, fica ali por trás do aparelho ouvindo, ele para, ele respira um pouco mais, quando a gente aparece ele volta a fazer aquele choramingozinho, e aí a gente percebe que não é uma dor física, que é uma vontade que provavelmente ele teve negada, um desejo reprimido que ele queria, por exemplo, comer um chocolate, a gente não deu, ele teve uma negativa, entende? Então, assim, não é uma coisa física, a gente se afasta, existe essa estratégia de se afastar, observar de longe, e daqui a pouco ele vem com a cara mais lavada do mundo pedindo um copo d'água. Acontece, certo? E pode ser que não seja isso também. Pode ser que ele esteja passando por algum estresse. E esse estresse ele pode ser físico, que a gente não entende. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor de barriga. Então, outra dica é: tenta apalpar o corpo dele, para ver se ele levou uma pancada, está com a perna doendo, se ele bateu no móvel. Observa sempre se aparece alguma mancha roxa, porque às vezes por não ter o domínio da motricidade adequado, ele tem mais chances de colidir com objetos, enfim, tem essa questão. Então, é observar se ele não está com nenhuma dor física, talvez ele esteja com a cólica, ou ela esteja com a cólicazinha, apalpa a barriga, aí a crise aumentou, opa, possivelmente uma cólica, o que é que ele toma para cólica? Será que uma massagenzinha abdominal para soltar pum vai resolver? Tem vários vieses na questão da crise, né? Tem aquela crise que é uma crise infundada também, que você não enxerga nenhuma alteração fisiológica, física na criança, que não consegue identificar também um ponto de negatividade, de negação, no caso, e ele está daquele jeito. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, e sem saber o que fazer, eu simplesmente colocava as mãos eu levantava as mãos em posição à cabeça dele, fechava os olhos e rezava a reza que eu sei rezar. E saía rezando, pedindo a Deus que desse clareza, que desse inteligência para eu poder lidar com aquela situação. E acreditem, isso dá certo. Não dando certo, tenta outra coisa, mas a fé, de fato, a atenção, a imposição de mãos, a emissão de vibrações positivas, isso altera. Existem estudos científicos, inclusive, que provam que a fé ela pode curar muita coisa. Inclusive, tem um ramo de estudos da neurologia, da neurociência, no caso, que é a neuroteologia. Que, se vocês quiserem, depois a gente pode até tentar fazer alguma coisa sobre neuroteologia, que são os efeitos da fé no nosso organismo, na cura mesmo de doenças e enfim, no estilo de vida da pessoa, né? É isso aí. Legal, legal. Ó, a gente tem uma outra aqui que a gente trouxe do estúdio, em que a gente pergunta assim, quais as maneiras que o cuidador pode fazer para aliviar o seu estresse? A pergunta de ouro, né? Todo mundo quer saber como é de ouro,
Como é que eu faço? Meu Deus do céu, tô arrancando meus cabelos, meu Deus, o que eu faço? Não tenho tempo Eu para não sei o que mim, não tenho fazer. tempo, não sei o que fazer. Por esses dias, eu estava buscando informações nas redes sociais acerca disso. É um estudo de fato sociológico, né? Entender como a sociedade tenta, como é que a sociedade visualiza isso, para tentar entender alguns dos aspectos do que a gente se propõe a entender, né? E aí eu cheguei num depoimento de uma mãe, onde ela falava, e os comentários embaixo eram muitos parecidos. A gente escuta muito assim: eu estou no meu limite, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. E aí, quando a gente lê esse depoimento, a vontade que dá é de correr lá, pegar aquela mãe, pegar aquele pai, botar aqui no colo e dizer: calma, calma, a gente tá junto. Mas nem sempre a gente pode. E muitas vezes é gente que a gente não conhece, mas que está lá exposta socialmente por conta das redes sociais. Recentemente, e eu acho que muita gente passou por isso, e quem não passou está propício a passar, falar de um caso pessoal. Eu, por exemplo, precisei tomar ansiolítico, precisei tomar regulador de humor, porque o nível de estresse... Olha só, eu sou marido, pai de autista, enfermeiro do plantão ainda, em outro estado, porque eu sou funcionário público lá, estudante de medicina, presidente de um diretório acadêmico, ainda tenho desenvolvido linha de pesquisa. Então, vocês devem imaginar como a minha vida ela é corrida. E a única coisa que eu penso, por que eu estou fazendo tudo isso, é porque, de fato, eu tenho uma missão que lá na frente eu vou entender, e isso me ajuda. Entender que isso é parte do meu propósito me ajuda. Mas, ainda assim, eu precisei tomar medicações. Por quê? Porque a medicação, ela vai trazer você para um nível de regulação de substâncias que você precisa porque você está desregulado nesse momento. Mas e aí você vai tomar medicação para sempre, Petros? Ou você vai esperar se formar e concluir o curso daqui a 2 anos para terminar, para parar de tomar medicação? Não. A gente precisa entender que a medicação é muito útil, sim, se ela for bem prescrita para os casos corretos. Não é aquela pessoa: eu estou nervosa. Aí tem uma vizinha que faz: toma um Rivotril, né? Isso acontece com muita frequência. Cuidado com isso, pessoal. Tem droga que às vezes piora a sua situação. Então, o que eu faço para melhorar? Para diminuir o meu estresse? Primeiro, eu e minha esposa, nós somos, eu digo a todo mundo que nós somos um único ser. Porque a gente tem um propósito de vida e é o mesmo, e a gente anda junto, de mão dada, de braço dado, e que Papai do Céu permita que seja assim até o fim. Né? Com o nosso esforço também. Né? Papai do Céu não faz nada sozinho. Precisa da nossa ajuda. Então, eu costumo dizer que a gente anda junto e somos um único ser. Quantas vezes a minha esposa diz assim: eu estou cansada, eu faço: vou pegar Petrinhos, meu filho também é Petros, tá? Vou pegar ele, vou dar uma volta, fique aí, descanse, vá fazer alguma coisa. A gente tem a oportunidade, graças a Deus, de ter uma condição de vida onde a gente não nos falta nada. Então, vá passear ali, vá dar uma caminhada na orla. A gente mora aqui em Olinda, perto da praia. Vá caminhar na orla, enfim, eu dou um jeito de tirar ela dessa situação de estresse. E o mesmo acontece comigo. Quantas vezes eu chego em casa, às vezes cansado, cheio de atribuição, e ela segura ele, toma conta dele, vai fazer as atribuições dele, para eu poder me dedicar às outras coisas. Mas, Petros, eu não tenho marido, eu não tenho esposa, eu sou sozinho com ele, o que é que eu faço? Existem muitas técnicas de meditação onde você só precisa de internet. Você vai lá no YouTube, coloca, por exemplo, se você sofre de ansiedade, existe uma técnica, um tipo de meditação que é chamado Mindfulness, que eu nem sei se pronuncia assim, tá? Mas é mais ou menos assim que se escreve. Mindfulness. Então você coloca lá no YouTube, coloca o fonezinho de ouvido, ou liga a caixinha de som do celular, tira 10 minutos do seu dia e só escuta. Você não precisa ser um yogi formado, não precisa ter curso de meditação para poder começar a praticar meditação. Só escuta. É meditação guiada. Você coloca lá e só escuta. Aí o terapeutazinho lá vai dizendo: sinta seu dedão do pé. Aí você começa a sentir o dedão do pé. Você começa a ter atenção plena de como você está agora, no seu corpo,
no seu ambiente, no ambiente ao seu redor, e começa a pensar menos no futuro. Isso vai diminuir muito o seu nível de ansiedade. Ah, mas eu já tentei e não consigo. Tenta de novo. A terapia diz assim, a nutricionista diz assim, tem que oferecer o alimento 10 vezes à criança, para poder ele negar 10 vezes e a gente dizer que ele não gosta. Então, do mesmo jeito é a terapia. Tenta fazer 10 vezes, se você não conseguir é porque você não se deu com essa. Mas tenta. E se não conseguiu com essa, tenta outra. Às vezes é a voz da pessoa que está narrando a meditação que não lhe agrada, e você acha uma voz mais suave. Tenta, tenta. Uma outra coisa que é importante também é procure os grupos de apoio. Eu não sei se em todos os lugares tem, mas é muito viável. Por exemplo, o TEA-TEA. Quantas vezes uma mãe não coloca lá a situação que está passando e sempre aparece alguém para dar uma palavra amiga, para dar um suporte, para tentar ajudar de alguma forma? Repetindo, nós só chegamos aonde chegamos porque vivemos em sociedade. A gente precisa entender e aplicar o conceito de sociedade. A gente precisa entender que eu estou aqui disposto a ajudar e também estou disposto a receber ajuda. Sempre vai ter alguém capaz de me ajudar e eu sempre serei capaz também de ajudar alguém que precisa. Então, tentar meditação, tentar dormir também ajuda às vezes. Pega aquele momento que seu filho está numa terapia ou que tem alguém que pode olhar ele, se tranca um pouquinho, apaga a luz, coloca uma música suave, não bota um brega, um funk não, bota uma musicazinha suave e tenta descansar ouvindo aquela música. Tenta só fechar os olhos e dormir. Existem várias alternativas. Essas são as que eu uso. No caso de não conseguir, ou estando num nível de estresse, ansiedade, depressão muito maior, aí sim, procure assistência especializada, procure um psicólogo habilitado, procure um psiquiatra. Se precisar tomar medicação, tome. Doença mental não é brincadeira, certo? Então, chega junto e fica de olho. Isso mesmo, Petros. E em termos de doença mental, de dores da alma, a gente sempre vem trazendo tópicos importantíssimos aqui no nosso consultório de afeto. Esse é o objetivo, trazer temas que muitas vezes não são discutidos, né? Temos vários materiais aqui na internet, mas temas sensíveis, relevantes, importantes, nós trazemos aqui sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre a culpa, o medo. A gente destaca que esse ponto a gente trabalha em nosso primeiro livro, né, com a Fátima Delgada, o Jorge Larrat, o Emmanuel Chakra, que participaram de um webseminário em comemoração aos 71 anos do Centro Espírita Luz da Verdade em Recife, aonde este canal, aqui da TV de Luz, é um canal de divulgação das tarefas do Centro Espírita Luz da Verdade, e foi em alusão a esse webseminário que surgiu o livro, Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão. Afinal, a gente vai colocar um vídeo informativo, importantíssimo, porque são temas relevantes em que muitas vezes a gente não tem um direcionamento correto. Então, quando você traz, né, Petro, sobre o auxílio que nós precisamos ter, o suporte tão necessário que nós buscamos nos nossos familiares, amigos, parentes, conhecidos, né, em buscar uma rede de apoio realmente, né? Não é fácil, não. É sempre desafiador esse tema. Então, quando você traz sobre o projeto TEA-TEA, que é do Centro Espírita Luz da Verdade, esse projeto é a terapia espírita de assistência ao transtorno do espectro autista, por isso TEA-TEA, em que o filho do Petros também foi assistido por ele, né? E é essa ligação que nós temos, e é importantíssimo a gente tratar realmente o transtorno do espectro autista sem misticismo e sem muitas vezes o capacitismo, né, Petros? É importante a gente trazer esses temas para discussão aqui conosco, né? E olha, o tempo está passando rápido, a gente conversando sobre esse tema, ele é bem relevante, e quem sabe você não vem aqui trazendo o seu resultado dessa pesquisa,
em que, com certeza, tendo essa autorização, né, vai a gente poder fazer com os assistidos do projeto Teatea, em que vai dar base para muitas questões específicas sobre o tema, e quem sabe, né, trazer aí um embasamento para alguma política pública. E quando você fala aí sobre os protestos, né? A gente destaca que a gente apoia isso, mas que seja um protesto pacífico, porque esse é o objetivo, né? Que ele seja divulgado, que ele seja difundido, que ele seja apreciado por quem não conhece ou por quem convive, mas às vezes não consegue entender como é que está ao seu redor. Então, a gente agradece muito, Petros, você, a todos vocês que estiveram aqui conosco, tecendo seus comentários. A gente destaca aqui um comentário do Antônio, que faz sentido para mim. Petros comenta também. O Antônio diz que acima dos espinhos sempre há flores. Um abraço de Santo Antônio de Patrulha, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos. Que assim seja, Antônio. Realmente, é bem desafiador, né? A gente que tem o autismo dentro da família, a gente vê, né, os cuidadores tendo esse desafio, e é importante a gente poder auxiliá-los enquanto a gente pode, né? Mas, Petros, pelo adiantado da hora, olha aqui, Valdinho, ó, falando contigo. Parabéns, Petros, maravilhoso. Pelo adiantado da hora aqui, o tempo está passando rápido, a gente não vê. Vou passar para você fazer as suas considerações finais e a gente já se encaminhando aqui para o final. Fique à vontade. Ok. Em primeiro lugar, uma satisfação enorme poder contribuir aqui um pouco com vocês. Na verdade, eu não estou contribuindo com vocês, eu estou contribuindo comigo mesmo. Vocês não imaginam o quanto falar sobre coisas que a gente sente e às vezes a gente não fala com outras pessoas é tão bom. Quantas vezes eu pensei em tudo isso que eu falei agora, mas não cheguei a externar isso para ninguém, né? Então, trago isso como reflexão para vocês que estão aí assistindo. Falem também, conversem com alguém, né? É muito gratificante. E o que eu queria dizer também é que eu sei que tem muita gente aí ouvindo, que está entendendo, sei que tem muita gente que talvez esteja emocionado, sabe que está passando por isso, e que para alguém, pode até ser que para a maior parte eu tenha falado um bocado de besteira, mas se para uma única pessoa isso tiver feito diferença, isso aqui para mim já valeu todo o meu esforço, todo o meu sacrifício, que é falar sobre esse tema que às vezes é muito complicado falar, né? O que a gente vê muito são profissionais na televisão falando sobre causas, sobre tratamentos, coisas que eles até sabem na ciência o que é, mas não sabem o que é o convívio com isso. Então, é por isso que é importante quando a gente vê uma pessoa que de fato calça aquele sapato, porque ele fala mais ou menos como a gente está falando. Tenho certeza que isso vai repercutir muito positivamente para vocês aí em casa, assim como repercutiu para mim. Quero agradecer mais uma vez o convite. Tremi, né? Porque não é fácil a gente falar sobre temas, inclusive num canal como esse, que eu sei que muita gente que vem aqui falar, às vezes eu fico olhando assim e faço, meu Deus, quanto tempo de estudo esse senhor não tem para estar falando aqui sobre isso, e eu vou falar lá, tão jovem, tão, assim, com experiência tão breve ainda. Então, espero ter contribuído. Agradeço mais uma vez, agradeço. E a gente lê muita coisa na internet e recentemente eu li um texto que falava assim, que quando você perde força, Deus lhe dá a oportunidade de provar que é forte. Quando você perde paciência, Deus lhe dá a oportunidade de provar que é paciente. E que assim seja. Se a gente vem pedindo, uma das coisas que do ponto de vista da visão do espiritismo sobre o autismo é que a gente está aqui para evoluir e que a gente recebeu uma missão, não é querendo romantizar não, tá? Falando bem seco e frio mesmo.
Não é querendo romantizar, o autismo é lindo, não. A gente recebeu uma missão e nenhum soldado vai para a guerra achando que vai ser só flores. A gente vai sim colher as nossas flores, teremos sim nossas vitórias, teremos sim muitas batalhas ganhas, algumas empatadas, algumas a gente... Não é que a gente perde, é que a gente adia a vitória um pouco, né? Que eu não aceito perder uma batalha, a gente só adia essa vitória um pouquinho e que a gente só tem a crescer quando a gente convive, quando a gente entende, quando a gente tem uma visão, digamos assim, mais empática com o nosso irmão que está aqui do nosso lado, que está sofrendo, mesmo que não seja gente que esteja sofrendo. Então, é isso. É mais uma vez o conceito de sociedade. É por isso que nós estamos aqui onde estamos hoje. Por isso que nós somos sociedade. Porque a gente precisa aprimorar esse conceito de viver em grupo e de fazer pelo próximo o que a gente gostaria que fosse feito por a gente. Como eu falei no meio do meio da nossa conversa, quem seria eu hoje se não tivesse um filho autista? Então, que cada um reflita, se aproximem, mais uma vez eu peço, se aproximem de quem tiver com alguma dificuldade, não necessariamente autismo, qualquer que seja. Qualquer pessoa está habilitada a ajudar, nem que seja um aperto de mão, vamos nos aproximar. Ok? Ok, Petros, muito obrigada. E vamos colocar aqui o nosso WhatsApp, DDD 81 98117 4110. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto Teatea, é um dos projetos que nós temos no Centro Espírita Luz da Verdade e que tratamos, né? Não, assim, eu falei tratamos, mas em que nós temos esse projeto, em que dá essa assistência espiritual para os portadores, né, de transtorno do espectro autista, em que é uma alegria da gente poder ter esse projeto dentro do Centro Espírita Luz da Verdade e que a gente destaca para você que nos ouve, para você que nos escuta, para você que nos assiste agora. Você não está sozinho, sempre tem alguém por você, onde quer que você esteja, né? Seus anjos guardiões estão aí olhando o seu esforço de fazer diferente na vida desse ser confiado a você, que tem o espectro do autista. E como o Petros destacou aqui, Deus não dá nada daquilo que a gente não consiga carregar. E olha quanto você é forte, quanto você mostra para todos que os desafios eles são bem presentes na sua vida, mas que você consegue fazer a diferença na vida desse ser confiado a você. Só podia ser você. Ele só quis estar com você. A escolha sempre é nossa, né? Nós temos dois lados para escolher, né, Petros? A gente receber o desafio e saber que não está só, porque Deus está conosco o tempo todo. Então, era esse destaque que a gente queria fazer e que esses desafios, esses trabalhos, a gente aqui não são desafio de trocar essa palavra, né? Esses termos às vezes bélicos trazidos, mas que a batalha, né, a luta, ela seja trocada pelos desafios, né? Se chegou até você porque você é capaz, mas a sua rede de apoio, seu suporte, com certeza, Deus está olhando para você e Ele sabe até onde você consegue ir, mas não se sinta sozinho. Entre em contato conosco. Esse é o nosso WhatsApp, DDD 81 981 17 41 10, e conheça um pouco do nosso projeto Teatea. Petros, muito, mas muito obrigada por você estar aqui conosco. E assim, você tem expertise no assunto, sim, não se sinta que você não conhece, não, viu? E agora com as bases da pesquisa vai ser muito importante. Então, encaminhando aqui para o final, a gente agradece a todos vocês. Petros, você nos dá a alegria de fazer a prece final para a gente? E você, caso esqueceu de colocar sua água para ser fluidificada, esse é o momento.
Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês o que comumente eu faço com a minha esposa antes de dormir. Na verdade, a gente espera que primeiro ele durma, porque a gente entende que o espírito é livre, livre das amarras do corpo físico. Ele pode ouvir e interpretar melhor o que a gente fala e trabalhar na questão da evolução dele. Então, é com ele dormindo que a gente reza. E aí o que a gente começa é agradecendo. A gente agradece sempre Papai do Céu e aos nossos amiguinhos de luz por tudo que a gente tem, tudo que a gente vai ter, tudo que a gente é, tudo que a gente vai ser. Agradecemos pela nossa moradia, pelo nosso alimento, pelo nosso conforto, pela nossa segurança e principalmente pela nossa saúde. Agradecer também pela saúde de todos que estão assistindo aqui e que quem tiver com algum problema de saúde, que receba a iluminação, que receba a dádiva da cura e que todas as famílias que estejam aflitas, elas possam vir a respirar um pouco mais aliviadas, que possam ter momentos de paz e de crescimento e que o universo é rico e abundante e a gente está sempre aberto a receber toda a prosperidade e abundância que o universo tem para nos dar, que todas as famílias consigam seguir unidas, consigam se entender e se respeitar, consigam se ajudar mutuamente. Então, é mais ou menos isso que a gente faz todas as noites quando vai dormir e que a gente agradece sempre pelas nossas vitórias do dia a dia e, humildemente, agradece também as vitórias que a gente ainda não teve, porque a gente entende que tudo é no tempo e no momento de Deus e que tudo sempre dá certo na nossa vida. E que a fé ela é uma esperança que ela sempre brilha nos nossos olhos e faz com que a gente acredite no futuro. E esse credo no futuro melhor é que faz a gente respirar cada vez mais fundo e acreditar que a gente pode dar sempre um passo adiante, por mais que a gente ache que esteja no limite, na fronteira, no nosso máximo, que não aguenta mais, sempre é possível dar mais um passo à frente. Então, agradeço a todo mundo aqui, agradeço o convite mais uma vez, eu vou ser eternamente grato por isso. Agradeço a todo mundo que assistiu e espero, mais uma vez, de coração aberto, ter podido ajudar de alguma forma vocês. É isso. Obrigada, Petros, obrigada pela oração que você nos trouxe aqui, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco nesse consultório de afeto. E a gente já faz o convite aqui para o próximo consultório de afeto, que nós teremos a nossa querida aqui, a Fátima Delgado, uma das escritoras do nosso livro, Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão. Vem trazendo o tema O Corpo Fala. Você ouve? Então, tema bastante importante também, assim como o de hoje. Nós convidamos vocês a estar conosco no próximo sábado, às 21 horas, aqui no canal da TV de Luz e nos diversos canais parceiros, quase 40 canais que estão transmitindo os nossos programas, em que nós somos muito gratos por tudo isso. Fiquem todos com Deus e Jesus. Vamos passar um videozinho do livro Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão. E até sábado que vem. Até lá! Livro Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão. Uma obra de Fátima Delgado, Emmanuel Chakra e Jorge Elahá. As sementes do processo daquilo que nós chamamos de depressão nascem da culpa e do medo. A depressão não é visível aos nossos olhos materiais, mas não podemos confundi-la com a tristeza. Afinal, nós não somos máquinas. Sentimos tristeza, abatimentos. Para enxergarmos esse transtorno nos indivíduos, é necessário termos uma sensibilidade a mais, pois há pessoas que muitas vezes desfilam na rua com roupas vistosas, têm beleza, têm sucesso em termos profissionais e econômicos, entretanto, trazem na alma um punhal atravessado no peito. E você? Sente em si ou convive com alguém que enfrenta esse drama? Esta obra dá início à série Consultório de Afeto.
Nela você encontrará caminhos para vencer ou prevenir esse transtorno, extirpando em si as raízes desse mal. Encontrará também recursos para aprender a conviver e auxiliar pessoas que vivenciam a depressão, sem, entretanto, se deixarem influenciar pelo quadro a ponto de também adoecerem. O conteúdo deste livro está baseado no webseminário Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão, que teve como palestrantes Fátima Delgado, Emmanuel Chácara e Jorge Elahá. É o primeiro livro do Elahá e a primeira publicação da Ediluz Editora, que contou com a parceria da Olsen Editora. Além disso, esta obra traz uma inovação ao mercado editorial, a inserção de um QR Code em cada capítulo, conduzindo o leitor ou a leitora ao vídeo que o originou. Facilitando esse acesso, estará incluindo pessoas que por algum motivo estejam com dificuldades para ler ou se concentrar. Adquira já o seu através da nossa livraria virtual no endereço linklist.bio/ediluz ou através do WhatsApp DDD 81 98117 4110.